Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui assistindo a gente. Boa noite. E hoje nós vamos falar sobre MOVA, Paulo Freire e o movimento que mudou a história da alfabetização de jovens e adultos na cidade de São Paulo. Estão conosco pessoas queridíssimas, pessoas assim aguerridas na educação, na educação popular, na educação formal, mas sempre com esse viés de uma educação significativa. Tá? Além de você estar nos assistindo agora, ao vivo, aqui pelo Facebook da Rádio Cantareira e da Rede Brasilândia Solidária, essa live vai ser reprisada na FM 87.5 e na radiocantareira.org, na segunda-feira às 20 horas e depois na quarta-feira às 10 horas. Então, se você quiser rever, eu achou bacana, quer ver de novo, falar para alguém, nós vamos estar lá de novo na reprise, tá bom? Então, eu sou a Flávia Almeida, sou coordenadora geral do CIEJA, professora Rosemary Frasson, ali na Jardim Maracanã, e estou aqui fazendo esse bate-papo, sendo a mediadora de 3 grandes pessoas, que eu vou conversando, eu vou apresentando e vou conversando, tá? Então, o Everton Barros, que é o Tom da Associação ASEB, aqui da Freguesia Brasilândia, da nossa região. Ele é nosso representante na região, junto à coordenação do MOVA São Paulo. Ele é formado em Teologia e Pedagogia e está cursando Gestão do Terceiro Setor. Então, boa noite, Tom, tudo bem com você? Boa noite a todos. Tudo bem? Obrigado pelo convite a todos aí. Valeu, Flávia. O Núcleo de Educação da Rede Brasilândia Solidária fez esse convite muito bacana e estamos aqui dando nossa contribuição, né? Então, Tom, fala para a gente um pouquinho, você vai falar um pouquinho do histórico do MOVA, né? Então, por favor, bate um papo aí com a gente. Com muita alegria, né? Eu divido isso com vocês. Primeiramente, boa noite, Cari, boa noite, Roselene, a Flávia. Boa noite, Tom. Boa noite a todos. É sempre uma honra estar aqui com vocês. E falando de assunto tão gostoso assim, né? Que é do MOVA São Paulo. E o MOVA São Paulo, ele tem uma história de muita luta, né? Que completamos o ano passado 30 anos, né? Então não é pouca coisa, não. Tem muita luta, muito chão, desde a época dos movimentos populares que se juntaram, desde a época de 70, 60, 80, todo esse grupo de pessoas que sempre buscaram justiça social, sempre buscaram igualdade, sempre buscaram combater a desigualdade social, né? E desde a época das comunidades eclesiais de base, muitos movimentos da época da educação popular. Então, foi um momento de muita formulação da educação no Brasil, né? E mais ou menos em 1989, mais ou menos não, foi em 1989 que foi organizado a Lei do MOVA, né? A Lei do MOVA que foi desenvolvida na época da prefeitura da Luiza Erundina, né? E nessa época havia uma atenção especial do secretário de Educação, né? O conhecido como Paulo Freire, né? O nosso grande mestre, aquela pessoa que nos orientou durante todo esse tempo. E essa pessoa, e esse que a gente comemora hoje, né? Diante da situação política atual, nós temos que lembrar, né, nosso patrono da educação brasileira, né, com muita alegria, com muita convicção, né? E nesse tempo, a partir do decreto 28.302 de novembro de 89, foi que surgiu o MOVA São Paulo. E desde então houve um diálogo muito grande, uma valorização da educação popular dessa época, né? E Paulo Freire chamou todos os movimentos populares para dialogar, que já existia um trabalho exercido nessa época, e ele chamou ao diálogo, chamou para ouvir a comunidade, né?
O que hoje nós ouvimos sobre a dialogicidade, Paulo Freire praticou naquela época, né? Ele é uma pessoa que teoriza aquilo que pratica, ele tem essa sabedoria, teve essa sabedoria, né? E com isso nós nascemos, né? Nós nascemos com essa alegria dessa época de assim, desenvolver com as pessoas a visão crítica da realidade social, né? Essa realidade a qual era deixada de lado pelas autoridades, né? Paulo Freire tinha uma frase que até eu uso muito na página do Facebook do Mova São Paulo, que ele falava assim, que seria uma atitude muito ingênua esperar que a classe dominante desenvolvesse uma educação a qual fizesse com que a classe dominada desenvolvesse uma visão crítica da vida. Então, ele conhecia quem era o opressor, né? Então, desde então, foi desenvolvido o Mova São Paulo. E aí, passou-se os governos, né? Luiz Erundina começou aí com Paulo Freire, passou-se os governos, infelizmente no governo de Paulo Maluf, ele deu a canetada chamada, né, para eliminar o Mova, mas como o Mova não vive de canetada de prefeito, né, não é isso que para o movimento, né, quem sabe, atualmente sabemos bem disso, né, então o Mova não se segura nisso. O movimento tem história, o movimento tem força, tem luta. Então continuou-se o trabalho, né? E aí, em seguida, com a prefeitura da Marta, voltou, né, ao Mova São Paulo, como parceria com o governo, e com alegria, posteriormente, na prefeitura do Fernando Haddad, o Mova foi reconhecido como modalidade da EJA, né? Então, houve uma série de conquistas na história, ao qual mostra a luta que nós temos, ao qual mostra o desenvolvimento do Mova. Aliás, o Mova ele é desenvolvido através de um fórum, né? Ou seja, um ambiente popular, é um ambiente que escuta, é um ambiente a qual hoje em dia nós temos a alegria de ter uma das coordenadoras, a Iraci, conhecida por muitos, né? Que desenvolve um trabalho espetacular, sempre relembrando em suas falas que o Mova é um movimento horizontal, não tem chefe, não tem cacique, né? Ou seja, é um movimento que escuta a base, é um movimento que escuta os educandos, é um movimento que é da população. Então, com isso, ele marca 30 anos com muito a transformar na sociedade, principalmente na realidade de hoje, né? A qual nós recebemos constantemente ataques no sentido de confrontar a educação com qualidade social, né? Então, o Mova é um movimento de resistência. Sempre foi e sempre será. Porque enquanto houver desigualdade na educação, enquanto houver a deslealdade dos governantes em não dialogar com sua população, haverá uma resistência do Mova. Eu não sei quanto tempo ainda eu tenho. Estou olhando aqui, Tom. Você ainda tem 4 minutos. Legal. Vai no nosso chat privado que eu vou dando uns toquezinhos ali. Tá legal. E com isso, o que acontece? Voltando um pouquinho, quando eu falei sobre a questão dos fóruns. Os fóruns, eles ocorrem trimestralmente, né? Então, há o ambiente de escuta, de diálogo, de construção, porque é isso o perfil da pedagogia progressista, a qual foi desenvolvida através de Paulo Freire. E essa pedagogia progressista, ela é descrita, ela é explicada através da Carta de Princípios do Mova,
né? Uma carta muito bem desenvolvida que fala de que orienta que o MOVA ele é guiado pela vida e pela vivência dos educandos e dos educadores, né? Não é uma soma de conteúdos que se despeja às pessoas que recebem, mas sim um ambiente de construção coletiva. Então, é a marca do Mova São Paulo, através dessa carta de princípios, a construção coletiva, o diálogo, o ouvir o outro, o perceber que não existe saber mais ou saber menos, mas há saberes diferentes, né? Isso tudo consta na carta de princípios do Mova. É uma forma de apresentarmos nossa identidade. Eu até diria, quem quer conhecer melhor, vocês creio eu que já sabem, nesse livro aqui, quantos vocês já viram o livro Mova Brasil, 10 anos, do Instituto Paulo Freire Desenvolvido, ele explica também toda essa história do Mova, todos os decretos, as portarias que hoje regem o Mova, que é a 675, 678 de 2006, 678 de 2006. Então, essa estrutura que o Mova ele se apresenta como resistência, e a própria Carta de Princípios, que ele desenvolve isso, ela fala de toda a nossa formação pedagógica, como precisa ser, de toda a nossa formação política, mas política não partidária, de política pública, de olhar para o cidadão, né, de olhar para o que sofre. O Paulo Freire sempre colocava muito do oprimido, né? Então, de olhar para aqueles que, ao observar a situação ao qual viviam, através da pedagogia progressista, que eu costumo dizer que a história do Mova, ela prova que não é apenas pedagogia progressista, é uma filosofia de vida progressista. Isso, né? Um minuto, Oi, tá. E através dessa filosofia de vida progressista, nós trabalhamos não somente com paciência de ensinar o educando, mas com paciência de ensinar a qualquer um que está ao nosso redor, né? A mesma paciência que nós temos que ter com os educandos, com as educandas, nós temos que ter com os outros educadores, com o nosso diálogo com o próximo, com o nosso respeito à observação do outro. Isso é pedagogia progressista, né? De ter o diálogo democrático, de ter um diálogo que escuta a população. Então, a história do Mova é marcada dessa forma, de ouvir as comunidades de base, de ouvir as periferias. Aliás, para encerrar, eu falo uma coisa. O Mova é uma das poucas organizações e movimentos que chega onde nenhuma parte da prefeitura consegue chegar. Então é um diferencial do Mova. Né? E obrigado pela atenção e pela oportunidade. É isso aí, Tom. Obrigada. Acho que você deu um panorama bem bacana, né, dessa história do Mova, que é e quem é Mova nisso tudo. E aí, para continuar, eu vou jogar peteca, uma pessoa que eu conheci agora, recentemente, mas já bateu, né? Já deu aquela liga, aquele choquinho do pô, que bom que você existe também, que é a Rosilene Vieira. Ela é educadora da Rede Municipal de São Paulo, doutora em Políticas Educacionais pela USP e diretora do CEMEI Morumbi. Bem-vinda, Rosilene. Agora é tu. Obrigada, Flávia. Boa noite, Tom. Boa noite, Carmen. Boa noite para as pessoas que estão acompanhando. Boa noite, Rosilene. Oi, Carmen. Para aqueles que já têm vivência na EJA, para quem não tem um aviso, você pode se apaixonar pela EJA acompanhando essa conversa, e é irreversível. É verdade. Bom, a minha tarefa aqui é conversar um pouco sobre concepções de EJA, né? E existem várias, mas a gente faz opções
E a minha opção aqui é apresentar a concepção que é fundamentada nos princípios da educação popular, né? Com esses princípios que eu vou tentar desenvolver aqui a minha contribuição. Então, acho que é importante falar, né? O Tom já pontuou, a gente tem 6 décadas de tradição de educação popular no Brasil. Então, é muito tempo de acúmulo de experiências, de aprendizagem e também de sistematização. Então, esses princípios, eles foram se consolidando e também se renovando ao longo de todo esse período. Então, são resultados de décadas de trabalho, de engajamento e de pesquisa e estudo também dos educadores e das educadoras populares, né? Quero dizer também que o meu lugar é da educação escolar, é nela que eu atuo, mas eu acredito e defendo que esses princípios cabem no MOVA, cabem no CIEJA e cabem nas escolas da rede municipal também, né? Acho que por meio deles a gente pode alcançar essa qualidade social que o Tom mencionou e muito progresso, enfim. Bom, então, falando desses princípios, né? Primeiro, reforçar isso, é uma educação de classe, né? Essa citação que o Tom trouxe do Paulo Freire reforça isso. É intencional, né? Uma educação, uma modalidade voltada para a classe trabalhadora, sim. E tem como objetivo contribuir para que a classe trabalhadora possa acessar o conhecimento formal, conhecimento que vai ajudar, vai contribuir para que ela possa se posicionar e atuar na sociedade, né? Ela tem um compromisso com a transformação social, necessariamente. Parte da premissa de que não está legal, né? A sociedade não está organizada de forma justa, existem milhões de pessoas no Brasil que sofrem os impactos dessa desigualdade todos os dias, e a gente precisa atuar para tentar reverter essa desigualdade. Então, em cada escolha de material, cada proposição de atividade, de temática, essa intencionalidade deve estar presente, né? Ela reconhece a diversidade dos educandos e das educandas da EJA. Quando a gente fala da EJA, a gente está falando de muita gente. A gente está falando dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, a gente está falando dos idosos, né, de pessoas que têm atuação profissional ou não, de pessoas que têm expectativas de aprendizagem e desejos em relação à aprendizagem e educação muito diversos. A gente está falando de pessoas que têm uma diversidade de etnia, né, de gênero, de pertencimento geracional, pessoas que podem estar no campo ou podem estar na cidade, que estão na periferia, e a periferia também tem características que precisam ser consideradas, né? Então, falar da EJA é pensar em atividades educacionais que busquem atender a todo esse conjunto, que é muito complexo. Então, a gente já sabe que propostas únicas, né, pensadas unilateralmente, tendem a não dar certo, porque, como o Tom bem colocou, né, a dialogicidade, ela é inegociável quando a gente tem essa concepção progressista de EJA, educar com, e isso demanda bastante preparação, bastante trabalho aí de planejamento. Ela busca também se articular com a concepção de educação integral, que não é educação em tempo integral, né? Pode ser também, mas não é só isso. É educação que tem o ser humano como essa constituição múltipla. Então, tem a aprendizagem, né? Mas tem a subjetividade, tem as relações desse ser humano, dessas pessoas, com o meio ambiente, com o mundo do trabalho, com a família, com a religiosidade, né, com a atuação política, com a atuação na comunidade, a educação integral. Então, tem que partir sempre dessa premissa de que a gente está educando, a gente está trabalhando com pessoas que têm múltiplos papéis, múltiplas dimensões, e isso precisa ser considerado, né? Eu acho que, eu gosto de sempre citar o parecer da EJA, que é o parecer de 2000, que foi feito pelo professor Cury,
ele introduz as diretrizes curriculares nacionais da EJA. Eu gosto bastante, é um documento lindo, que eu acho que todos os educadores e educadoras de EJA deveriam conhecer. E aí ele busca anunciar 3 funções para a educação de jovens e adultos, né? Como se ele nos dissesse, ao pensar uma proposta de educação de jovens e adultos, seja para o MOVA, seja para a escola, né? Seja para qualquer área de existência da EJA, tente considerar essas 3 funções. Então, o que é a EJA, né? O que ela deve considerar? Uma função reparadora, primeiro. Mas reparadora aí não é compensadora, né? Depois eu vou falar um pouquinho. O que é reparar? É reconhecer que aquela pessoa que não teve acesso à alfabetização, né, que não teve acesso ao letramento, ela é, sim, impedida de exercer a cidadania totalmente, ela é, assim, alijada de algumas atividades no cotidiano, né? Ela é colocada em prejuízo na sua vida cotidiana. Então, é preciso, sim, reparar isso. E é a sociedade que deve essa reparação, né? Segundo, ela é equalizadora, porque ele entende que o direito à educação é um bem muito precioso, e a gente que é educador defende isso, acredita nisso, mas ele é mal distribuído. Então, há pessoas e grupos sociais que têm acesso a esse direito de forma larga, né? E outros não. E isso impacta a vida das pessoas, impacta o acesso ao mundo do trabalho, impacta o acesso a informações sobre saúde, né? Impacta o acesso a informações sobre os seus direitos. A gente viu, por exemplo, o sofrimento para fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial, né? E o fator educação aí, foi importante. Então, ele entende que equalizar é isso, é tentar distribuir de forma melhor, mais igualitária o direito à educação. E, por fim, a função qualificadora, mas não é um qualificador no sentido estrito de formação para o mercado de trabalho. Pode ser articulada a educação profissional, e a gente acha que é muito interessante que seja, mas é qualificar para o potencial humano das pessoas, para as demandas educativas que as pessoas têm. E aí vamos voltar um pouquinho. Ao longo da vida, a gente tem diferentes necessidades de aprendizagem. Nesse momento de pandemia, está todo mundo precisando aprender a lidar com tecnologia, por exemplo. Então, uma proposta interessante de EJA tem que se articular a essa realidade, né? E aí, ela se contrapõe. Eu disse que existem várias. Então, o que essa concepção de EJA progressista refuta, né? Com quem a gente aqui está disputando? A gente refuta uma visão instrumentalizadora da EJA, que sirva apenas para formar mão de obra para o mercado de trabalho, né? A gente refuta uma visão compensatória, que entende que eu posso dar aquele conteúdo do 5º ano do ensino fundamental que foi perdido para o aluno da EJA agora, sem pensar em adaptação curricular, em flexibilização do currículo, ignorando toda aquela diversidade sobre a qual eu falei ainda agora. E a gente refuta, né? A gente está falando com o pessoal do MOVA, que trabalha na alfabetização inicial, a gente refuta essa visão preconceituosa das pessoas que estão na condição de analfabetismo, né? A gente refuta esse entendimento de que elas são pessoas que precisam de tutela, que precisam ser adotadas, lembra do adote um analfabeto? A gente refuta isso. A gente não acredita que o analfabetismo é uma praga ou doença que precisa ser erradicada. Então, essa visão de campanha de erradicação do analfabetismo precisa ser superada. Trata-se de uma condição e que é temporária e que o MOVA mostra há 30 anos que é, sim, superável, né? E eu queria dizer aqui, né, em 2010, haviam 12 mil na Brasilândia. E então isso nos mostra que muito trabalho precisa ser feito. Eu queria encerrar minha primeira fala aqui, dizendo que eu estou muito feliz, a gente fica em júbilo ao constatar que o MOVA está em pé, né? E nem a última canetada mudou isso, né? Então, abraço fraterno para vocês que estão aí na luta no MOVA. Haja EJA, gente. Haja EJA.
Nossa, Rose, que bacana, nossa, que rica a tua fala, que rica essa conversa toda, isso é inspirador e é esperançar, né? É esperançar freiriano. Aí, agora eu vou convidar para engrossar mais ainda esse caldo suculento e saboroso que é EJA, nessa diversidade toda gostosa, a Carmen Fátima Araújo, que a Carminha, ela é coordenadora da Associação Mova Cantareira, da parte de educação, né, do Mova. Ela fez pós-graduação em alfabetização e letramento e pós-graduação em EJA. E, além disso, ela é uma aguerrida também, membro da Pastoral da Mulher e trabalha muito com a questão da violência, né, contra a mulher. E isso é outra luta muito nobre, muito necessária, né? E a Carmen vai falar um pouquinho com a gente sobre a questão da luta, resistência, militância e educação, né, que o MOVA traz e representa. Bola é sua, Carmen. Boa noite, um abraço a todos, Rosilene, Tom, a Flávia. Boa noite. Assim, com muito prazer que a gente está juntos, e é uma continuação da fala de vocês, o nosso papel dentro da sala de aula, né? Como que a gente faz com esses educandos, o que eles trazem para a gente. Paulo Freire sempre nos ensina que, primeiramente, a gente deve pensar na oralidade, a leitura e depois a escrita, né? Como é esta oralidade rica que as pessoas trazem. Então, a leitura que ele traz de mundo, como que eu ouço, como que eu pego essa oralidade, como que eu transformo em um tema, como que eu transformo em atividade. Né? Acho que é uma das grandes questões de como essas salas de aulas fazem isso, porque, primeiramente, a gente vai acolher este educando que ele vem dizendo que ele não sabe de nada. E onde também Paulo Freire nos mostra a questão da fatalidade. Né? No seu livro Pedagogia da Indignação, ele vai falar da questão da fatalidade. Eu não posso ter esperança, não de esperançar, de esperar, mas de esperançar. Eu tenho que mostrar para este educando que ele não pode acreditar na fatalidade. Então, o que eu tenho que falar para ele? Você é capaz. Você não sabe escrever seu nome? Nós vamos começar com seu nome, com sua idade, com seu bairro, com o nome dos seus filhos, com o nome de tua mulher, o ônibus que você pega, a comunidade que você participa, o telefone da sua família. Aí nós trabalhamos a matemática, trabalhamos a questão do que ele traz. Eu trabalho como empregada doméstica e eu preciso aprender a escrever bilhetes. Minha patroa me pede tal receita, eu não sei ler. Então, nós vamos para a atividade de sala de aula trazer uma receita. Então, você vai aprender a escrever o seu bilhete, nome da sua patroa, o seu nome. Olha, eu preciso disso, disso. Então, uma lista de mercado. O que sua patroa está pedindo? Eu fui ao médico e eu não entendi o que ele falou. Mas eu não posso perguntar. Não, você tem todo o direito de saber da sua vida. Se do momento você pega o seu salário mínimo e divide ele de uma forma milagrosa para 30 dias, como que você vai aprender a fazer divisão? Então, é o quanto você leva na feira, o quanto você leva no mercado, né? Esta é uma atividade de matemática. Como é que você faz quando você vai ao mercado? Quanto é que sobra de troco? Então, isso a gente trabalha também na matemática. A questão da leitura, né? Então, você lê este mundo que o Paulo Freire fala, este mundo é o mundo que ele vive,
nada mais é uma leitura que eu possa trazer para este educando dentro do que ele vive. Então, como a nossa amiga Rosilene falou, ele vem do trabalho, ele vem, ou ele é pedreiro. Então, eu estou com o meu educando que é pedreiro. Eu, quando era educador, eu tive seu Amaro, e quando eu fui falar para ele de medidas, ele falou assim, Dona Carmen, 1 metro, 16 tijolos. Aí a senhora multiplica por tantos metros, é para construir uma parede. Ao invés de eu dar a aula para ele, ele me explicou como se trabalha com tijolos, com areia. Então, o nosso trabalho, até face essa pandemia que a gente está vivendo, eu tenho 12 salas de aula, né, no Mova Cantareira, né? As meninas estão aprendendo também com a tecnologia, então eu faço atividade, eu ligo para elas, eu explico, eu escrevo no WhatsApp, eu passo uma leitura, e aí eu vou e entrego para elas, depois eu retiro esta atividade, aí junto nós fazemos uma correção, mas é uma avaliação em EJA, avaliação em MOVA, é aquilo que eu possa mudar para melhorar, não é jogando uma caneta vermelha, não. Olha, essa palavra, o som dessa palavra é assim, essa atividade fica melhor se a gente fizer assim. E uma das questões da leitura, eu estava na minha pós-graduação de leitura, nós assistimos o filme O Leitor, e o Leitor ele mostra muito isso, que uma das personagens ela não tinha estudo, e ela aprendeu a poesia, ela aprendeu tudo pelo rádio, por tudo que traziam para ela. Então, aí a gente aprendeu isso, que tem várias maneiras de você se alfabetizar. E o papel das educadoras do MOVA é um papel muito importante, porque você acolhe ela, acolhe esse educando como ele vem. Ele vem assim, acreditando que aquilo para ele não é possível. Então, a questão da fatalidade. Aí Paulo Freire fala, você tem que lidar com essa fatalidade. Você tem que mostrar que dentro da tua luta, você tem que mostrar para esse educando que ele é capaz e que nós temos que ter visibilidade, né? Como falou a professora Sônia Krupa, nós não podemos ser uma pré-escola. Nós fazemos parte deste conjunto de EJA. Nós pegamos essas pessoas, preparamos ela para a vida e mostramos para elas, você é capaz de sair das salas do MOVA e lá para as salas de EJA, que a Flávia é coordenadora. Por que a gente faz esse embate? Porque quando os nossos educandos vão para as salas da Flávia, lá ela vai acolher eles, porque ela sabe com quem que ela está lidando. Aí vocês me falam, tem uma diferença? Tem. Porque se ele for para uma escola, uma rede, ele não for acolhido, eles voltam. Por quê? O nosso respeito ao tempo dele, ao tempo que eu ponho a atividade na lousa e ao tempo que eu vou lá no seu caderno, do seu lado, e falo, olha, isso é assim, vamos fazer juntos? Ah, mas eu não consigo. Nós vamos conseguir. E também tem um momento, que é o que a Rosilene falou, quantas das minhas educadoras vão lá e estão explicando para ele como que preenche a questão do salário emergencial, como que eu vou responder lá no WhatsApp, como que eu vou ver se já está liberado. Muitas delas vão até o médico com eles, vão lá na consulta do óculos, vão lá fazer uma prestação. Então, mas lá nas Casas Bahia está em 12 vezes essa geladeira. Então, vamos ver os juros.
Será que se eu pagar em 6 vezes, eu juntar uma entrada, eu não consigo diminuir esses juros? É essa questão de abrir os olhos, né? Como Bertold Brecht fala, você é capaz, você tem que saber o que você compra, você tem que saber o valor do seu dinheiro. Então, a princípio, é isso. É isso aí, muito bom. Uma fala lindíssima e tudo de mãozinha dada, né? A gente, são 3 pessoas de 3 lugares diferentes, mas a fala tá tudo de mão dada porque é assim, né? A educação é isso. Gente, nós temos 2 questões aqui, tá? Uma é da Carla Pereira Sebastião. Ela diz: boa noite, Rosilene. Como você observa as diversas formas de atendimento da EJA e sua integração sem perder suas especificidades e, ao mesmo tempo, valorizar o MOVA como movimento de educação popular, porém, muitas vezes marginalizado pelas próprias gestões públicas? Tá? Então, eu vou ler a segunda pergunta, que é uma colocação do José Wilson Oliveira. Oi para você também, José. Que diante dessa pandemia que nos isolou, como fazermos atividades via rede social a partir do aluno, e não a partir de atividades construídas de cá e não de lá, tá? Então, eu vou pedir para, já que a primeira pergunta foi dirigida à Rose, eu peço que ela responda, e aí eu vou pedir que daí vocês falem um pouquinho dessa questão das atividades, né? Porque esse é um nó para toda a EJA de uma forma geral, né? Tá todo mundo, que nem os 3 colocaram, tá todo mundo aprendendo. Nós estamos sendo, né, os alunos de EJA da vida, com toda essa questão da pandemia, a gente aprendendo, se reinventando a todo momento, tá? Rose, você responde? Oi, Carla, vamos ver se eu consigo. Bom, eu acho que primeiro, né, os educadores aqui de São Paulo, da rede municipal, conhecem pouco sobre as formas de atendimento que existem, as 5 formas de atendimento que existem em São Paulo. Eu acho que a gente poderia avançar nessa iniciativa de dialogar mais, de fazer mais trocas de saberes e de experiências entre as pessoas que atuam, né, em todos esses formatos de EJA, que são vários e devem ser vários, né? Porque senão a gente ignora aquele princípio da diversidade da EJA, do respeito a essa diversidade. Então, para ilustrar, né, é surreal que a gente entenda que EJA tem que ser necessariamente à noite e somente à noite, né? Em São Paulo, onde as pessoas trabalham nos mais diversos horários e escalas de trabalho que você possa imaginar. Tem que haver a EJA à noite? Com certeza tem que haver, mas não somente, né? Tem que haver a EJA nas EMEFs? Com certeza, mas o MOVA tem um know-how, tem um saber sobre como acolher, né, aquela pessoa que está fora do sistema educacional e que tem se sentido rejeitada sistematicamente, né, de uma forma que é única e que cabe a nós aprendermos com o MOVA, né? Como o Tom falou, o MOVA chega aonde a escola não chega, né? E não só porque é um espaço menor, mas é porque é uma outra abordagem. É aquele entendimento de que o educando bota o pé lá e ele é capaz, e ele é potente, e ele vai nos ensinar muito. É muito interessante conversar com as pessoas que estão na condição de analfabetismo e ver as estratégias de sobrevivência que essas pessoas desenvolvem, né? O quanto de inteligência é necessário, de perspicácia para sobreviver nesse mundo, nessa metrópole, né, em que tudo é tecnológico, em que tudo utiliza a leitura e a escrita, e essas pessoas estão no mundo, trabalhando, criando seus filhos, sobrevivendo, construindo suas casas, não são pessoas coitadas. Elas foram alijadas de um direito, do direito à educação, mas elas não são menos capazes por conta disso. Então, eu acho que o passo 1 seria conversar mais e promover essa interlocução entre os educadores das diversas abordagens da EJA no município, né?
E sobre a questão da institucionalização, da estrutura de funcionamento do MOVA. Se a gente voltar ao início do MOVA, na gestão, né, Erundina, do Paulo Freire, a ideia era valorizar o que os movimentos populares já faziam, era equiparar os educadores populares aos educadores da rede municipal. Não tinha nada de tímido, né? Foi uma proposta ousada, corajosa de Paulo Freire, e que a gente deve resgatar. O que a gente acompanha nesses 30 anos de MOVA é uma oscilação muito grande que fica à mercê do entendimento de cada gestão municipal sobre qual é a relevância do MOVA. Então, não nos interessa engessar a proposta pedagógica do MOVA, mas a gente precisa discutir, né, qual é a estrutura oferecida para um estudante da EMF, do CIEJA, e qual é a estrutura oferecida para o estudante do MOVA. Eu quero discutir a merenda seca, quero discutir porque eu sei a importância de um jantar para quem trabalha o dia inteiro antes de ir para a escola, a gente sabe disso. Então, quero discutir o valor, né, da bolsa, da ajuda de custo dos educadores. Quero, são educadores assim como eu. Então, a gente precisa achar um ponto de consenso que não engesse, que não seja uma violência, né, em relação aos princípios e à organização do movimento, mas que avance no reconhecimento profissional desses educadores e que avance também na estrutura que é oferecida para que as entidades possam realizar o seu trabalho. Como a gente vai achar esse ponto de equilíbrio? Conversando, né? Acho que não tem muito outro caminho. Acho que é isso. Não sei se ajudei muito. Olha, eu acho que não só ajudou, mas como deu muita coisa para a gente pensar e continuar levantando na bandeira para brigar. Carmen, falar um pouquinho sobre essa questão também do como fazer esse atendimento ao aluno, né, sem ser unilateral, né, só da gente, como EJA, pensar numa atividade, sendo que tem que partir deles, né, a temática, né, as rodas de cultura. Então, nessa época de pandemia que nós estamos vivendo, nós nos encontramos nos fóruns, fazemos formações, aí eles trazem essa questão, que é uma das questões que conversamos sobre a questão do corona, por que eles estão em casa, os hospitais, eu não estou conseguindo passar no posto, então eu tenho medo de ir trabalhar, ou eu tenho medo de pegar uma doença. Então, como que está sendo o trabalho nosso? Nós fazemos uma formação pelo WhatsApp, nós fazemos a formação pelo Skype, até estava junto com o Tom, e pensamos em estratégia para atender esses educandos. E nessas estratégias, aqueles que conseguem participar, aqueles que entendem e conseguem acompanhar com o celular, com o seu filho junto, com a família, a gente também está pedindo muito ajuda da família. Quando você estiver fazendo a sua atividade, será que seu filho pode te ajudar? O seu marido? Quem na sua casa pode te ajudar com a tecnologia? Mas é como a Rosilene falou, a gente tem muito que aprender. Talvez para 2021, eu estava falando isso com o Tom ontem, o Tom está pensando em fazer um fórum de tecnologia com ele, com mais umas pessoas, com o educador nosso, o Fernando, e poder nos unir, abraçar a gente. Perfeito, excelente ideia. É isso aí. Tem mais uma questão, desculpa, Tom, mas é uma questão que talvez, acho que até você pode falar alguma coisa sobre, tá? Porque está na tua rodada de fala. A Debbie, ela faz um comentário que gostaria de ouvir uma fala da professora Rosilene, da Carmen e do Tom, sobre como os MOVAs interiores, a exemplo do MOVA São Carlos, deve se articular nesse momento de distanciamento social para cobrar dos governos municipais a presença do MOVA como serviço
essencial para a manutenção da cidadania dos educandos, principalmente nesse momento. Então, o Tom responde, depois a gente faz uma passada geral, pode ser? Tá legal, pode ser, pode ser. Primeiro porque assim, o MOVA, é interessante essa questão, porque realmente existe o MOVA São Carlos, existe o MOVA aqui na grande São Paulo, né? Tanto o MOVA ABC quanto, eu esqueci o nome da cidade aqui do lado, na região da Zona Sul de São Paulo, mas existem outros MOVAs aí pelo estado, e primeiro que assim, primeiro que o MOVA, ele como essência, ele primeiro precisa dialogar com a sociedade, com a sua comunidade. Ele precisa tornar claro a sua existência e a sua luta, porque se fica só entre os educadores e os educandos a luta e o diálogo, não cresce, né? Tem que ser um diálogo regional, um diálogo municipal, né? Segundo, precisa sim, assim como nós tivemos aqui no Mova São Paulo, diante do ocorrido, né, esse ano da pandemia, precisa sim ter um diálogo com o poder público, o legislativo de cada município, com os legislativos não só municipal, mas estadual e federal, né? Porque sempre foi uma luta do Mova também, uma educação pública com qualidade social, né? Não é só a luta dos que são de rede, é a luta do Mova também isso, né? Então, assim, precisa desse diálogo constante. E outra, a pandemia também nos ensinou a necessidade da inovação do diálogo, né? A pandemia nos tirou também da zona de conforto, porque nós tivemos que começar a usar, por exemplo, onde que em 2020 estaríamos aqui no vídeo? Nós procuraríamos algum local, algum salão para ter um diálogo, faríamos uma formação esperando 100 pessoas, aqueles convites com cartazes. Hoje não, distribui os convites e os links pelo WhatsApp que está todo mundo ali dentro, né? Então, foi necessário a inovação de estratégia, a inovação do diálogo, o avanço da tecnologia dentro também das classes populares teve que ter o seu avanço, né? O pessoal acessou muito mais as redes sociais. Eu diria que, assim, com experiência própria, tem até muitos educandos lidando melhor com as tecnologias do que os educadores. Então, assim, é uma inovação que está acontecendo, né? Muito bacana isso. Então, eu acho que precisa disso. Primeiro, de um diálogo entre os MOVAs também, porque eu acho interessante que na semana de alfabetização do Mova São Paulo do ano passado, teve a fala do deputado estadual Paulo Fiorino, que ele falou da necessidade de tornar o Mova uma política pública no Estado, né? Então, assim, ele colocou essa observação. Então, sim, mas como se concretiza isso? Só esperando dele a atitude? Não. A mobilização é de todos nós, é do diálogo constante, é do crescimento, primeiro da nossa luta. Eu entender que não adianta eu conquistar sozinho como Mova São Paulo, sendo que os outros Movas também não estão assistidos. Eu sempre disse, falando com a Carmen, que quando se trata de movimento social é efeito dominó. Se aquele movimento cai, o próximo vai ser eu, né? Então eu tenho que lutar não só como Mova São Paulo, mas pelos movimentos afro, pelo movimento indígena, pelo movimento etc., né? Então, esse o pensamento que eu tenho referente ao como o Mova pode se fortalecer no Estado, fazendo uma estratégia coletiva e avançando e no diálogo, como a Rosilene falou muito, tem que ter muito diálogo, tem que ter muita clareza. Segundo, humildade também, né? Todo mundo, a gente tem que perceber que a gente não consegue fazer nada e conquistar nada sozinho, tem que ter o outro junto. A força nossa está no outro, é no abraço, é no dar as mãos. É isso. É isso aí, obrigada. Gente, nosso tempinho está bem espremidinho. Eita. Vamos fazer o seguinte, quando a coisa é boa, né, a gente nem percebe. Então, assim, nós temos 5 minutos para finalizar. Então, vamos fazer o seguinte, eu queria só fazer aqui
uma fala rápida, teve uma educadora nossa, da Freguesia Brasilândia, que faleceu sábado de Covid, tá, Nara? Então, em nome de toda a rede de educação, não importa se é municipal, estadual, MOVA, da educação em geral, eu desejo os sentimentos nossos todos para a família, e o desejo profundo e sincero, que eu acredito ser de todos, que isso logo se estabilize, porque é de uma crueldade ímpar. Então, que ela siga da melhor forma possível, e a gente está na luta para que casos assim de Covid cada vez diminuam mais e sejam menos notícia, né? E que as notícias sejam só de coisas boas, de vida, de ações, de saúde, né? de parcerias, de todas as formas possíveis, tá? Então, eu vou sugerir que vocês façam uma consideração final de 1 minuto. Vocês acham assim muito impossível? Para dar assim uma mensagem. Senão a gente ficava até amanhã, mas assim, para uma mensagem final, né? E daí a gente dá um beijo para todo mundo e vai encerrando, pode ser? Flávia, Oi. eu estou só aqui pensando de como também de deixar alguns, ou o nosso telefone, o nosso e-mail, o seu e-mail, para quem respondeu de São Carlos, para a gente aproveitar essa live e ficar como um encaminhamento de como que a gente pode ser visível, porque se quando nós tivemos a conversa e o nosso prefeito e o Bruno Covas falou que não conhece o nosso trabalho, me ficou assim muito mal em falar assim, como você não conhece o nosso trabalho se você não manda as pessoas para as salas de aula? Então, eu gostaria que passasse o nosso e-mail, o seu e-mail, do Tom, da Rosilene, para esse pessoal de São Carlos, e marcasse já, como sempre, quando a gente faz uma reunião, a gente não tem o encaminhamento, começa por aí. Vamos marcar uma reunião com essa pessoa de São Carlos, eu, o Tom, você e a Rosilene, vamos acolher a dor dele, a dificuldade dele, para mostrar que essa live não pode ficar só na live. Pode ser? Eu não sei eu não sei se um monte de e-mail a pessoa fica confusa, tá? Eu vou até sugerir uma outra coisa, que eu acho que a pessoa fica um pouco mais... Todo mundo que quiser continuar essa conversa, conversar com a gente, participar, né, fora da live, eu vou pedir licença, e já que quem está organizando tudo isso é a Rede Brasilândia Solidária, né, em parceria com a Rádio Cantareira, eu vou sugerir que as pessoas que queiram fazer esse contato com a gente se manifestem lá no Facebook da Rádio Cantareira, aí a gente vai lá, pega o contato da pessoa e continua a conversa, pode ser? Perfeito, perfeito. Para não deixar morrer. Isso, porque lá fica concentrado, né, assim, todo mundo que quiser falar, tal, e a gente vai lá, busca isso e depois vai dando a continuidade da conversa. Carmen, posso considerar isso já o seu 1 minuto de... Ai, meu Deus do céu. É porque eu tenho. Mas a Carmen não ajuda. Mas pode passar de 1 hora e 5 minutos, sim. Tá, mesmo assim, gente. Então, vamos fazer 1 minutinho de considerações finais. Tudo bem? Então, eu vou pedir que seja pela ordem que a gente foi falando, tá? Só para eu também não ficar meio maluquinha, tá bom, Carmen? Então, eu passo 1 minuto para o Tom, para suas considerações finais, sua fala final. Bom, eu queria agradecer primeiramente à Rede Brasilândia Solidária pela oportunidade, né, de nós estarmos aqui discutindo e falando do MOVA, evidenciando o MOVA, né? Agradecer a luta das mais de 550 salas que nós temos do MOVA, 562 salas que nós temos do MOVA aqui na capital, mais de 11.400 alunos que estão nessa movimentação toda, e o MOVA está onde está recuperando recuperando essa questão, tentando tirar essa suspensão que está atualmente e voltando ao seu trabalho,
Não é graças a 1, a 2, a 3, não, é muita gente se mobilizando, lutando junto, dialogando, construindo, tendo paciência, acalmando. Várias lives como essa surgiram também em outras regiões da capital. É o Mova lutando e resistindo. E tenha convicção, qualquer um que está assistindo, o Mova prevalece e vai, fica. O Mova fica. Sempre o Mova fica. Tamo junto. Obrigada, Tom. Rose? Bom, reforçar um pouco isso que o Tom falou, a articulação é o caminho que a gente tem, né? Aqui em São Paulo teve manifestação de congregação de universidade, a gente foi, né, pressionar os parlamentares, e eu queria lembrar a importância do Fórum de EJA do Estado de São Paulo. Eu acho que é um bom lugar, é um bom caminho, né, para que o pessoal de São Carlos busque alternativas, busque orientação. Eu incluiria aí o judiciário como um ator importante também para a gente buscar engrossar esse discurso e essa luta de que o MOVA é sim essencial. Acho que seria um bom caminho. E queria só dizer, né, para os educadores e para as educadoras do MOVA que estão acompanhando, esse segundo semestre vai ser duro, né? A gente trabalha com as classes populares e a gente sabe que o impacto da pandemia na economia e nas condições concretas de sobrevivência, ele vai ser muito grande, vai ser impactante, vai ser difícil, e o trabalho que vocês estão desenvolvendo de acolhimento, de orientação é fundamental. Então, continuem. É isso. Obrigada. Obrigada, Rose. Carmen, seu 1 minuto, Carmen. Eu tô cronometrando, Carmen. Abre o microfone, Carmen. Eu estou com o relógio aqui, eu só queria ler uma passagem do Luiz Percival Leme de Brito, do qual me mexeu muito no meu curso, que é a falta do bife e a falta do livro são duas faces de uma única exclusão. E se a criança sofre com a falta, consequentemente, meu adulto, meu educando, também sente o sofrimento maior com a falta do livro e a falta do bife na sua casa. Eu gostaria de agradecer a Rede Solidária Brasilândia, a Rádio Cantareira, no qual eu faço parte, tenho muito orgulho, e quando você disse da Nara, a Nara me ensinou muito, me ajudou muito, e que não se apague essa história dela, uma mulher de muita luta, e que a gente continue, não cancelados, mas que a gente continue firmes. Nós vamos voltar para a sala de aula firmes e vamos fazer muitas pessoas felizes. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém. Eu acho que foram palavras maravilhosas, tinha que ser mesmo assim para terminar, né, Carmen, querida? Tom, Guerreiro, Rose, nossa, uma nova paixão. Quero agradecer demais a Rede Brasilândia Solidária, que proporcionou, né, essa possibilidade desse encontro, de tanta coisa, tanta riqueza, né, de tanta possibilidade, é uma potência muito grande. Agradecer a parceria da Rádio Cantareira, né, que está veiculando aí essa live, e repetindo, quem perdeu, gente, vai ter de novo, tá? Não esquece, a gente vai aparecer de novo, né, no replay, vale a pena ver de novo. Aqui, peraí, na quarta-feira, às 10 da manhã, na segunda-feira, às 20 horas, tá? E para encerrar, eu gostaria de deixar só uma mensagem, um fragmento, a gente queria deixar tudo, mas um fragmento de Paulo Freire, da Pedagogia da Indignação, onde ele fala o seguinte, que uma educação progressista jamais pode, em casa ou na escola, em nome da ordem e da disciplina, castrar a altivez do educando, em sua capacidade de opor-se e de impor-lhe um quietismo negador do seu ser. Ou seja, tem todo mundo que botar a boca no trombone, tem todo mundo que a luta, tem todo mundo que fazer agir, né? Pensar, agir, fazer e falar. E aí, em homenagem a todo o pessoal do MOVA,
para a gente terminar, um grandíssimo beijo, abraço a todas e todos, que todos estejam muito bem, e vamos ler o mundo, escrever o mundo, e juntos fazer o quê? Juntos fazer a nossa história acontecer. Obrigada, beijo, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.